Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, juntaram-se o sumo sacerdote e todos os de seu partido, saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não o encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se: o que poderia ter acontecido? Chegou alguém que lhes disse: os homens que vos puseste na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecerei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, aleluia, a minha alma, aleluia, 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 Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Está mesmo. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em luz. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Deus amou tanto o mundo. Esse advérbio de intensidade tem sempre que ficar muito claro na nossa vida espiritual. Deus não simplesmente nos ama, Ele nos ama tanto, tanto. A gente usa esse tanto quando a gente quer enfatizar uma ideia, né? Tanto.
E é isso que a gente precisa entender, que Deus nos ama muito, cara, uma coisa assim de louco mesmo. Deus nos ama de uma forma imensa, absurda. Quem é que daria um filho para salvar pecadores? Quem que entregaria alguém que tanto ama em prol de pecadores? Quando a gente para se colocar no lugar de Deus, sabe que você faria umas coisas assim? Para mostrar que ama? Para mostrar que de fato é desejoso que nós estejamos com Ele? Quando a gente para pensar nessa loucura que é o amor de Deus por nós, automaticamente o nosso coração deseja amar também. Só de pensar no amor de Deus já nos impele a fazer algo, nem que não seja pelo amor, mas por um agradecimento, né? Então, além do fato de ter missa, além do fato de Ele entregar o seu Filho para nós, além de tudo isso, Deus sempre nos dá o melhor. E a prova disso é que Ele enviou o seu Filho para nos salvar, né? E agora nós paremos para pensar que além do Filho, quantas coisas Deus já nos deu para mostrar o seu infinito amor. Nós às vezes somos muito teimosos em ficar pensando no que não temos, ou do que não somos, ou enfim, sempre analisamos as coisas com uma certa ingratidão até. Olha para tanta coisa que Deus te deu por um único motivo: Ele te ama. Não é porque você merece, talvez não mereça até, né? Talvez tantos milagres que Deus já operou na sua vida, não foi por mérito. Você pode chegar à conclusão de que, puxa, eu não mereço tanta coisa boa que Deus me deu. Quantas pessoas falam isso às vezes também pra gente, quando a gente para analisar a nossa vida, analisar os milagres que já aconteceram na nossa vida. Só o fato de termos vida, né? Olha a sua saúde, olha o seu emprego, olha tanta coisa que nós temos no dia de hoje a agradecer a Deus, a dizer, realmente o Senhor me ama. Porque tem pessoas aí que estão passando por um verdadeiro inferno em suas vidas. Por que que com elas isto e conosco não? Por que que algumas pessoas Deus permite que passem por alguns sofrimentos, sofrimentos que nós não temos? Às vezes quando eu escuto aquelas notícias lá do Estado Islâmico matando pessoas, decapitando pessoas, já parou para pensar no sofrimento que essas pessoas estão tendo? Ontem mesmo eu vi uma notícia também do Boko Haram, que é uma atividade extremista lá, tanto de mulher que já foram sequestradas, vendidas. As mulheres aqui estão tranquilas, né? Não está acontecendo nada de tão assim. Imagina o sofrimento que é para essas pessoas, a dor que é ver uma mãe, uma filha, uma esposa sendo levada, e você não tem mais certeza se você vai ver essa pessoa viva ou não. Quantas coisas Deus nos tem poupado, só pelo fato de termos nascido no Brasil, que não é o país mais perfeito do mundo, mas que pelo menos não traz determinadas sequelas e marcas de maldade, como nós estamos vendo por aí. Mas dentro do próprio Brasil mesmo, tem gente passando fome, tem gente que não tem o que comer. Já vocês vão almoçar, pense um pouco nisso. Puxa vida, eu tenho a possibilidade de fazer isso aqui. Uma pessoa talvez esteja hoje numa cama, passando um processo de quimioterapia, eu não. Aí nessa hora a gente percebe, caramba, Deus me ama mesmo. Porque Ele não permitiu que acontecesse comigo o que está acontecendo com outros. Mas será que Ele não ama os outros? Não, não é isso. É que Deus tem suas formas e seus meios de amar. E às vezes Ele conta com experiências negativas para cuidar mais de nós. Porque nós, nas experiências negativas, deixamos Deus cuidar mais de nós. Quantos aqui também já passaram por situações traumáticas em que a única coisa que se tinha em mente era Deus? Pense no pior dia da sua vida. A gente sempre tem o pior dia da nossa vida gravado na mente. Quem é que a gente mais suplicava nesses períodos? Deus. Por isso que Deus permite que algumas vezes algumas coisas aconteçam, para nos colocar no nosso devido lugar, para nos colocar na devida situação.
A gente, às vezes, na bonança, achamos que nós somos os protagonistas da nossa vida. E vamos colocando Deus de lado. Vamos colocando Deus nas esquinas da vida. E aí, a gente precisa de um chacoalho de vez em quando. Quando a gente vai se afastando de Deus, a gente vai se aproximando do inimigo. O inimigo não entra na nossa vida para brincar. Ele entra na nossa vida para verdadeiramente atrapalhar. Mesmo ele sendo o autor da preguiça, nessa hora ele não tem preguiça não. E ele chacoalha legal a nossa vida, porque nós muitas vezes permitimos que isso aconteça. E aí Deus aceita também essa nossa decisão, porque do mal ele tira o bem. É nessa filosofia que ele vai com tantas pessoas que estão passando por situações muito difíceis, muito complicadas, mas que não questionam o amor de Deus. É impressionante alguns casos de pessoas doentes que eu já vi, que essas pessoas não reclamam de Deus, que elas não falam mal de Deus, que elas acham que essa doença de uma certa forma é um aprendizado que Deus está dando. Vocês já viram isso? Pessoas super otimistas enfrentando um câncer, pessoas que não estão de mal com a vida, de mal com Deus, pelo contrário, estão animando até as pessoas da família. Deus tem uma forma toda especial às vezes de amar, que faz a gente crescer. O amor de Deus não nos mima, o amor de Deus nos faz crescer. É isso que nós precisamos então pensar no dia de hoje. Com Jesus que você vai receber agora na Eucaristia, pense em tantas coisas boas que Deus já fez por você. Tantas realidades, tantas pessoas, a sua família mesmo, meio cheia de problemas. Mas qual família que não tem problema? Qual família? E quanto esses problemas também auxiliam no nosso processo de compreensão, de paciência uns com os outros. Fala hoje para Jesus uma única coisa: Senhor, eu te amo. Lembrando das coisas que Ele já fez e evitou na sua vida, hoje no Evangelho Deus falou isso para a gente: eu te amo. Eu te amo muito. Eu dei o meu melhor para você, que é o meu filho. Eu dei o meu melhor. Que você possa responder também assim para Jesus. Durante todo o dia, durante todo momento, fala isso para Cristo, fala isso para Deus: Senhor, eu também te amo. Não talvez da forma como o Senhor mereça, mas eu te amo. E a força motivadora para você dizer essa frase de coração é lembrança, é memória, é se recordar das coisas que Deus já fez por você. Você vai ver como o seu coração vai se encher de gratidão e de louvor a esse Deus que tanto nos ama. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.